Oi, pessoal. É muito bom ter vocês aqui novamente. Hoje nós vamos passar pelo resultado do 20 Energia referente ao último trimestre, encerrado agora no dia 30 de junho. A nossa agenda hoje é ter uma breve passagem, né, pelos destaques que a gente teve aqui, tanto no fundo quanto nos ativos. Em seguida, a gente vai para a nossa sessão de mercado de capitais e performance do fundo em questões de negociação. E na sequência, a gente passa pelo portfólio do fundo, os ativos e os novos ativos que a gente vai trazer aqui para vocês, dando essa visão geral de como está o comportamento, a performance do fundo e dos seus ativos ao longo do último semestre e no último trimestre. Bom, a gente vai passar a palavra agora para o José Guilherme, que é o sócio e head da área de infraestrutura, para passar pelos destaques do 20 Energia. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos falar dos destaques aqui do segundo trimestre do portfólio do 20 Energia. Bom, acho que eu chamava atenção para alguns pontos. Em junho, nós pagamos pela 9ª vez os resultados do fundo. Nós distribuímos R$ 2,25 por cota, conforme já havia sido planejado e divulgado. Para esse ano, dado o valor de mercado da cota, é esperado um dividend yield da ordem de 13% ao ano, né, dos últimos meses. Lembrar que esse dividend yield é isento de impostos. Com essa 9ª distribuição de resultados, o fundo atinge uma distribuição total de R$ 142 milhões desde o seu IPO em novembro de 2019. E a gente vem mantendo um volume de negociações de aproximadamente R$ 1 milhão por dia, o que hoje equivale à média de 0,15% do valor de mercado, né, do fundo. Duas transações importantes realizadas agora no segundo trimestre. Em maio, nós convertemos as debêntures da nossa quarta transmissora, que é a Vineyards. O fundo assumiu assim 82,3% do capital da transmissora. E agora, em junho, a V2i Energia, que é a holding do grupo, adquiriu as 3 PCHs da Renova, com a capacidade instalada aí de 41,8 megawatts. Mais para frente vocês vão ter um pouco mais de detalhes desse ativo. 2 pontos importantes, são eventos subsequentes aqui, são os reajustes das receitas das nossas transmissoras e dos contratos de compra e venda de energia, tanto de mangue seco quanto das PCHs da Espra. Nossas receitas anuais permitidas das transmissoras e os contratos de mangue seco vão ser corrigidos pelo IPCA do período, são aproximadamente 12%, e as PCHs da Espra, que são contratos do Proinfa, vão ser reajustados pelo IGPM, e isso vai dar algo próximo a 11% no período. Chama atenção ainda para alguns pontos interessantes. Com essas 2 aquisições, a gente então consolida o portfólio do fundo com 4 transmissoras, 3 parques eólicos e 3 pequenas centrais hidrelétricas, né, com a consolidação aí das PCHs da Espra. E chama atenção para que agora também no segundo TRI, a V2i Energia assinou o Pacto Global da ONU, que é uma iniciativa que engaja o setor privado em ações alinhadas aos ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Mais para frente agora, vocês vão ter conhecimento da performance financeira e um pouco mais de detalhes aí do portfólio do fundo. Obrigado. Bem, pessoal, agora a gente vai abordar um pouco sobre o mercado de capitais em relação à performance do 20 Energia. O 20 Energia é um FIP, é um fundo de investimentos em participações de infraestrutura, que hoje conta com 4 transmissoras de energia e 4 geradoras. Em relação aos principais dados do fundo, a gente destaca aqui que o fundo termina o fechamento do trimestre cotado a R$ 68,70 na B3, com uma cotação patrimonial de R$ 95,70. Isso representa uma rentabilidade implícita de IPCA mais 11,7%. Quando a gente compara essa rentabilidade implícita em relação à NTNB de referência, que é a CNTNB com vencimento
em 2030, isso acaba representando um spread de aproximadamente 600 basis points. Nesse trimestre, em junho, mais especificamente, a gente distribuiu R$ 2,25 por cota, que na visão acumulada do fundo desde o IPO em 2019, totaliza aí R$ 20,25. Em termos absolutos, já foram mais de 142 milhões de reais distribuídos aos nossos investidores. Esses principais dados aqui em relação ao comportamento do fundo ao longo do tempo tá bem evidenciado aqui na parte de baixo do slide com esse gráfico aqui. A gente consegue notar uma tendência de queda da cota quando há uma piora do cenário macroeconômico. Isso aqui ele evidencia com a subida já da taxa de juros, que é essa linha cinza, e ao mesmo tempo a gente consegue ver essa linha aqui laranja escura, que representa a cota do VIGT mais proventos. É importante aqui a gente ressaltar que na visão do cotista é sempre importante a gente analisar essa linha, essa cotação aqui, que nada mais é do que a cotação de mercado do fundo somado às distribuições já realizadas. Em relação à divulgação de resultados do fundo, a gente confirma o nosso guidance de R$ 9 a R$ 10 a serem distribuídos ao longo de 2022, sendo que nós já distribuímos uma no final de março, R$ 2,25, outra agora no final do trimestre, R$ 2,25, perfazendo aí R$ 4,50. A próxima distribuição vai ser anunciada agora em setembro, e a nossa última distribuição, a quarta última do ano, a gente vai estar anunciando aí em meados de dezembro. Bom, agora entrando nos ativos do Vinci Energia, como a gente já vem trazendo para vocês nos últimos webinars, a nossa estrutura, a gente tem uma holding, que é a V2 Energia. Abaixo dessa holding a gente tem os nossos ativos de transmissão, que aqui é Tepai, a Cor Verde, Vineyards e Leste, e os nossos ativos de geração, Mangue Seco, concentrado em uma holding, e Serra da Prata, que é a companhia que incorporou ali os ativos de ES para a negociação dos ativos das PCHs que anteriormente eram detidas pela Renova. A participação ponderada nos resultados do fundo, e isso a gente considerando o resultado anualizado desses ativos, ele ficou com 41% concentrado em geração e 59% concentrado nos ativos de transmissão. Então, essa é a visão geral aqui dos nossos ativos e no nosso portfólio atual. Entrando aqui nos detalhes dos resultados e consolidados da V2 Energia, a gente segregando aqui os resultados de transmissão e geração. O resultado consolidado do ano, do início do ano até a presente data, a gente tem essa participação maior em transmissão, porque a gente teve a incorporação de ativos de transmissão até anteriores à conclusão da transação de geração, para a gente chegar naquela composição que estava no slide anterior de 60-40 praticamente. Então, para esse primeiro semestre, a gente ficou com o EBITDA year to date consolidado de 76% em transmissão e 24% em geração. Não é essa a visão que a gente vai ter para os próximos resultados, porque hoje a gente já consegue ter os novos ativos também de geração incorporados. Então, para esse primeiro semestre, a gente vê que a Leste foi o ativo que mais contribuiu para o EBITDA global da companhia, e o restante é pulverizado entre os demais ativos. A gente vê um resultado consolidado aqui, a gente tem a diferença como ficou no primeiro trimestre, já com acréscimo de novas aquisições. Lembrando que novas aquisições no primeiro trimestre foi a parcela remanescente de Leste, que anteriormente a gente detinha 49%, e já nesse primeiro trimestre a gente já passou a deter 100% do ativo. E no segundo trimestre, além de Leste, a gente também teve a incorporação de Vineyards e um resultado também já de extra, que a gente já vai passar a usar mais a denominação de Serra da Prata, tá?
Então a gente vê aí que os resultados da companhia, quando a gente compara ao ano anterior, teve um decréscimo muito em função da geração, a gente vai ver isso nos próximos slides, mas que acabou sendo foi complementado pelas novas aquisições. Entrando aqui então nas transmissoras, né, no detalhe, como a gente falou, agora a gente tem no nosso portfólio 4 companhias, né, de transmissão de energia: a Leste, a Cor Verde, Tepai e Vineyards. Os principais impactos, né, que a gente consegue já visualizar aqui são alguns ativos, a gente passa a ter os resultados dele consolidados, considerando o exercício social, o início do ano completo, né, com exceção de Vineyards, que entrou para o nosso portfólio em maio. Leste, a gente também tem um impacto relevante, como eu falei anteriormente, no ano passado a gente detinha 49% da companhia, e após a aquisição da parcela remanescente a gente passou a deter 100%, o que trouxe um impacto relevante, um acréscimo relevante do EBITDA, né, quando a gente compara o primeiro trimestre com o primeiro 2021 com 2022. Na segregação do portfólio, né, entre as transmissoras, a que tem a maior relevância de fato é Leste, indo em segundo lugar para a Cor Verde, seguida por Tepai. E Vineyards, na verdade, para esse semestre, né, tem uma parcela correspondente menor, mas muito em detrimento ao momento em que esse ativo veio a ingressar o portfólio da V2I. Então, um ponto importante que vale sempre a gente destacar é que a disponibilidade, né, de operação desses ativos se manteve ali praticamente em 100% para todos os ativos, reforçando que a remuneração dessas companhias estão diretamente ligadas a esse percentual de disponibilidade. Então, todos os nossos ativos de transmissão se mantêm ali performando regularmente. Então, aqui entrando nos ativos de geração, basicamente, né, para o primeiro e segundo trimestre, né, o fator que mais ponderou para esse resultado é Mãe Seco. A gente teve um primeiro trimestre com um efeito, com uma influência muito grande do efeito climático do Laninha, né, onde impactou significativamente na curva de ventos, nos nossos ventos, e isso obviamente impactou nos resultados da companhia. A gente tem um EBITDA consolidado, né, no primeiro trimestre a gente vê um resultado, uma queda razoável, e no segundo trimestre a gente já consegue trazer um resultado global melhor pela aquisição de Espra. Tá? A previsão para o próximo semestre, dada a sazonalidade do ativo, é que esses ventos venham melhorando, e o que a gente já tem sentido nos últimos meses. Bom, entrando aqui um pouco mais, né, no Mangue Seco, como a gente já tinha demonstrado, esse ano a gente está com uma geração um pouco menor do que a do ano anterior, mas ainda assim não está dentro da previsão que a gente tem dentro da curva do contrato, dado que a gente tem um período, né, de geração em que um ano pode compensar a geração de outros anos que tenham sido um ano melhor, pode compensar a geração de um ano que não tenha tido uma performance tão boa. Nos ativos, eles, tirando a questão, né, realmente da curva dos ventos, a gente não tem nenhum outro efeito operacional relevante, então aqui é uma questão muito mais de efeito climático do que qualquer fator operacional dos ativos. Passando agora para os ativos, né, de geração hídrica, que são as PCHs, Serra da Prata, que é a antiga Espra que a gente adquiriu da Renova. Vale a gente reforçar, né, que essa transação foi uma transação de um valor total de aproximadamente 280 milhões para aquisição dos ativos de uma companhia que tem um EBITDA de 48 milhões.
O último ano, a companhia apresentou um EBITDA menor do que os 48 milhões, que é o EBITDA regular da companhia, em detrimento de procedimentos da gestão anterior, em que utilizou uma sazonalidade do ativo, ponderando apenas a geração do MRE, não considerando a especificidade do ativo, e isso fez com que eles tivessem, na crise hídrica, um custo muito maior do que o previsto para a aquisição de energia a valor de PLD e no momento de crise hídrica. Vale reforçar 2 pontos, né? Um é que esse impacto suportado pela companhia no passado foi refletido na transação, nas negociações em ajuste de preço, e essa não é uma gestão regular dos ativos, não é um impacto que ocorre naturalmente pela gestão corriqueira dos ativos, né? Isso foi uma opção feita pela antiga gestão e que não é adotada na gestão hoje do fundo pela V2I. Esses ativos são ativos negociados no Proinfa, né, que é um programa especial em que tem um PPA, né, ajustado já num valor de R$460. Então a gente tem um PPA aqui num valor base muito bom comparado aos parâmetros de mercado e com um ajuste a IGPM, né? E aqui com linha d'água, quer dizer, eu nunca vou ter um ajuste negativo no valor desses PPAs. Um ponto que vale destacar é que quando a gente olha aqui esse gráfico, né, de geração média dos ativos, é que a gente passou pela crise hídrica, né? Esse ativo passou pela crise hídrica no meio do ano passado. Quando chegou ao final do ano passado, a gente já teve um movimento, né, de chuvas, né, de já melhora da situação hídrica de uma forma geral, tanto que alagou uma das usinas, e essa performance ela foi tão melhor que ainda que com a parada da PCH Colino 1, os ativos continuaram performando até acima do esperado. E a nossa aquisição, né, de fato, só foi consolidada em junho desse ano, quando eu já tenho regularmente os ativos totalmente em funcionamento, performando operacionalmente 100% dentro da normalidade, não tendo qualquer impacto essa parada para o fundo, né? E tendo tido todos esses eventos e impactos desse acontecimento, né? De ter alagado, já tendo sido solucionados e ajustados na transação. Então, o fundo recebeu esses ativos operando dentro da normalidade e performando perfeitamente até o momento. Bom, agora a gente vai passar aqui a palavra para o Stefano Miranda, que é um consultor, né, da Videtar. É uma empresa que a gente tem bastante renome e com grande experiência, principalmente relacionada às PCHs, especialmente no âmbito do Proinfa, em que ele vai conseguir, né, passar para vocês mais detalhes da forma regulatória e operacional dessas usinas e como essas usinas elas estavam e estão depois da nossa aquisição e perspectivas e grandes desafios que a gente tem pela frente com esse novo ativo. Olá, primeiramente gostaria de agradecer a Vint pela oportunidade da Videtar poder conversar um pouquinho com vocês a respeito da Energética Serra da Prata, ESPRA, nesse evento. Eu separei aqui 9 tópicos para a gente conversar um pouquinho, e o primeiro deles diz respeito ao ambiente de contratação da energia gerada por esses ativos, né? 100% da energia foi comercializada no âmbito do Proinfa, que é um programa do governo que teve como objetivo incentivar o aumento da participação de projetos de energias renováveis na matriz energética nacional. Os contratos da ESPRA, no âmbito do Proinfa, vão até 2028 e tem como índice de reajuste o IGPM. O segundo ponto que eu queria comentar com vocês é a respeito de riscos hidrológicos. Todas as usinas da ESPRA, elas participam do mecanismo de realocação de energia, o MRE, e firmaram contratos de repactuação do risco hidrológico.
Esses dois mecanismos eu vou comentar com um pouco mais de detalhe, um pouco mais à frente na minha apresentação. Do ponto de vista de prazo de concessão, essas usinas tiveram a sua operação comercial iniciada no ano de 2008 e a concessão segue até o ano de 2033. Outro tema bastante relevante na gestão de ativos de geração de energia a partir da fonte hídrica é a segurança de barragens. No caso, as usinas da ESPRA possuem plano de segurança de barragens que estão sendo adequadamente monitoradas e não existem hoje pontos de atenção ou de maior relevância do ponto de vista de gestão de segurança de barragens. Eu queria comentar também a ocorrência observada na PCH Colino 1 em dezembro de 2021, ainda sob a gestão do antigo proprietário. À época, a casa de força foi inundada devido às fortes cheias observadas no sul da Bahia, e se tratou de um evento de força maior. A recuperação dessa usina especificamente foi concluída ao final de abril de 2022. As outras usinas, que são a Colino 2 e a Cachoeira da Lite, não foram afetadas por esse evento. E no caso específico da Colino 1, todo o processo de recuperação promoveu o reestabelecimento da sua condição operativa e de sua vida útil. No período que a usina esteve em processo de recuperação, o contrato de comercialização de energia foi suspenso pela ANEEL, não incorrendo, assim, em penalizações pela energia não gerada por essa PCH nesse período. Quanto ao acompanhamento operacional, a Videtar teve a oportunidade de participar de todo o processo de recuperação da PCH Colino 1. Nós realizamos também um levantamento geral do estado dos demais ativos e participamos da construção do planejamento estratégico até o ano de 2025, definindo as ações prioritárias e todo o plano de investimento da companhia. Essas usinas, elas operam adequadamente e observamos que os déficits de geração de energia, eles são oriundos de uma hidrologia aquém do previsto na fase de projeto. Em função dessa diferença entre a hidrologia prevista e a efetivamente observada, as usinas já passaram por 2 processos de redução da garantia física, garantias físicas essas que são compatíveis com o regime hidrológico observado na região. Quanto à geração de energia propriamente dita, a gente traz aqui um gráfico com o resultado do primeiro semestre, onde as barras cinzas, elas indicam a meta definida para o período, meta essa que para os 4 primeiros meses do ano desconsideram a garantia física da Colino 1, pelo fato dela ter tido o seu contrato suspenso pela ANEEL. Então, nos meses de janeiro e fevereiro, a gente observa uma geração de energia substancialmente superior ao previsto. Já para o mês de março, ela quase que se equivale, e para os meses de abril, maio e junho, o que se observa é uma produção de energia inferior ao previsto, fruto de uma hidrologia menor observada nesses meses, especificamente para o ano de 2022. Para finalizar, eu gostaria de trazer aqui alguns conceitos básicos da sopa de letrinhas que a gente vê no setor elétrico e que estão intimamente ligados à liquidação dos contratos de venda de energia. O primeiro diz respeito ao MRE, que a gente pode dizer assim que trata-se de um condomínio de usinas que se uniram para compartilhar os riscos hidrológicos da sua geração. Nesse mecanismo,
no fim do dia, quem gerou mais do que a sua garantia física cede o excedente de energia para a usina que gerou menos do que a sua garantia física, que esteve deficitária. Tá? Um outro tema também que sempre surge é o GSF. O GSF ele trata da relação entre a geração de energia total, a geração total das usinas participantes do MRE e a soma das suas garantias físicas. Desse modo, se a garantia física for maior do que 100%, isso indica que os geradores, que os agentes de geração produziram mais energia do que venderam. E o contrário, caso o GSF seja menor do que 100%, existe um déficit de entrega de energia frente aos contratos celebrados, o que requer a aquisição de energia complementar no mercado de curto prazo, valorado a PLD. E o PLD, por sua vez, é justamente o preço de liquidação das diferenças entre a energia contratada e a energia gerada. É o valor da energia comercializada no mercado de curto prazo. Por fim, a gente tem a repactuação do risco hidrológico, que, no fim do dia, é um compromisso que transfere os riscos de um GSF menor do que 100% para o consumidor. Como eu havia dito no começo, todas as PCHs da ESPRA participam do MRE e possuem contratos de repactuação do risco hidrológico, mecanismos esses que blindam a ESPRA de maiores riscos na liquidação de seus contratos de venda de energia e que trazem bastante previsibilidade de geração de receita. Esses foram os temas que eu selecionei para a gente conversar um pouquinho. Espero ter contribuído aqui nesse fórum e volto a palavra para o time da 20. Obrigado. Para finalizar, segue um resumo da alavancagem dos nossos ativos, as nossas transmissoras de energia, a nossa geradora eólica Mangue Seco, as PCHs de ESPRA e a nossa holding. Aqui na tabela a gente consegue ver o saldo, o vencimento e as taxas contratadas por cada dívida. Para maiores informações e dúvidas, segue nossos contatos oficiais. Em nome do time de infra, a gente queria agradecer pela participação no nosso webinar e permanecemos à disposição.